Graça e paz, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de mesa, o momento onde juntos nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero convidar você para pegar a sua Bíblia e vir junto comigo meditar hoje em João 9. Se você está aqui pela primeira vez, a tradução que eu vou utilizar é a Nova Bíblia Viva, a tradução NBV, que é uma tradução que me encantou pela facilidade, pela fluidez da leitura. Então, se você está em busca, de uma Bíblia para facilitar o seu devocional, a sua meditação na palavra, eu creio firmemente que essa tradução vai ganhar o seu coração, porque até hoje é a tradução que eu conheci mais acessível, que mais dá fome de você meditar na palavra de Deus. Depois, se você desejar, você pode me pedir no privado o link para você também ter aí a sua nova Bíblia Viva. Amém? Glória a Deus. Sejam todas muito bem-vindos para a glória de Deus. Que bom que você está aqui. Hoje nós vamos meditar então em João 9. Se você puder, pega também um caderno para você deixar registrado tudo aquilo que o Senhor vai revelar ao seu coração nessa manhã. Kelly, aí depois você tem que me pedir lá pelo privado, tá? Porque por aqui eu não consigo enviar o link, só no privado depois, combinado? Então vamos orar para a gente consagrar o nosso encontro de hoje ao Senhor? Bom dia, Jaiane, Deus abençoe minha irmã. Bom dia, Elaine, glória a Deus. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de nós estarmos aqui nessa manhã na tua presença. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela sua graça que nos alcançou, Pai, por isso nós estamos aqui. Obrigado pelas suas misericórdias, que a presença seja perceptível nesse ambiente, ó Pai. Que nós venhamos desfrutar nesse momento da tua companhia e meditarmos na tua palavra, ó Pai. Esse é um momento de crescimento, um momento de exortação, um momento de amadurecimento, um momento de revelação da tua palavra. Nós te convidamos, Espírito Santo, fala ao nosso coração, vem e ministra, Pai, aquilo que só o Senhor pode nos revelar. Assim eu oro e consagro a Ti esse encontro, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Bom dia, Tereza, Deus abençoe, que bom que você está aqui, glória a Deus. Então vamos lá, hoje nós vamos meditar em João 9, pega a sua Bíblia aí para você acompanhar junto comigo. E nesse capítulo, Jesus ele vai curar um cego de nascença. Bom dia, Darliane, Deus abençoe. Nesse capítulo 9, Jesus vai curar um cego de nascença. Mas a principal revelação que nós vamos ter nesse capítulo é que Jesus vai curar o cego de nascença, mas a mensagem que ele estava buscando transmitir é que a pior cegueira é a cegueira espiritual. Então nós precisamos clamar para que o Espírito Santo de Deus nos ajude a vencer, as escamas que estão nos nossos olhos. Quantas vezes nós estamos caminhando por uma direção errada e a gente não consegue perceber que nós estamos no caminho errado, no trem errado, com as companhias erradas. Então que o Senhor venha restaurar a nossa visão espiritual para a honra e glória dele. Então o versículo 1 começa e diz assim: Enquanto prosseguia caminhando, Jesus viu um homem que tinha nascido cego. Tá com inconstância na internet, tá? Se travar, eu vou repetir o que eu tinha dito antes pra gente não perder, tá bom? Então diz assim: Enquanto prosseguia caminhando, Jesus viu um homem que tinha nascido cego. Mestre, perguntaram seus discípulos, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Olha que interessante. Aqui a gente consegue visualizar o raciocínio desses discípulos. Os discípulos veem aquele homem cego e pensam, se ele tá cego, se ele tá passando por algum tipo de dificuldade, isso quer dizer que ele tá vivendo debaixo de uma maldição. Isso quer dizer que é resultado de algum castigo do céu sobre a vida dele. E aí eles continuam, esse raciocínio, e eles dizem assim: mas se ele não estiver debaixo de uma maldição, de um castigo, baseado em um pecado que ele praticou, talvez seja porque os pais deles pecaram. Então veja o que eles estão pensando aqui, Se alguém está passando por uma dificuldade, isso pode representar um castigo ou uma maldição, ou é resultado de um pecado. Então essa era a ideia
daqueles discípulos. Por quê? Porque se a gente for lá em João 5,14, se você puder voltar aí comigo um pouquinho em João 5,14. João 5,14 diz assim, olha. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: agora você está curado, não volte a pecar, senão poderá acontecer uma coisa pior a você. Então, o paralítico do tanque de Betesda, que é o milagre, né, desse capítulo 5, Jesus disse isso, né, para o paralítico do tanque de Betesda: olha, agora você está curado, mas não volte a pecar, senão poderá acontecer uma coisa pior a você. Então existem sim adversidades e dificuldades resultantes do fruto do pecado. É o que Jesus está dizendo aqui. Mas nesse caso de João 9, olha o que Jesus diz: nem uma coisa nem outra. Porque eles perguntaram assim: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus disse: nesse caso, nem uma coisa nem outra. Respondeu Jesus: mas isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse na vida dele. Uau! Então existem algumas dificuldades, algumas necessidades que nós passamos, e essas dificuldades não necessariamente são resultado de um pecado ou de uma maldição, mas são necessárias para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento espiritual. São necessárias para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida. Uma vez eu estava vivendo uma situação assim, onde eu orei para tomar uma decisão, e depois de um tempo eu percebi que aquela decisão tinha me levado para um caminho que eu não queria estar lá. E aí eu entrei em confusão, porque eu pensei: mas eu orei antes, eu pedi sinais ao Senhor e tudo teve confirmação, e por isso eu tomei a decisão. E mesmo assim deu errado, porque eu não consegui entender. E aí o Senhor me deu uma palavra rema. Para quem não sabe, uma palavra rema é uma palavra de revelação. E essa palavra de revelação caiu aqui em João 9. E Deus falou comigo. E Deus disse exatamente isso para mim. Não é que você errou, isso não é consequência, castigo, não é maldição. Mas isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse na sua vida. Então existem coisas que vão acontecer em nós, que mesmo você orando, consagrando, vão ser necessárias para um crescimento, um amadurecimento, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. E aí o versículo 4 ele diz assim: todos nós devemos cumprir as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou enquanto é dia. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto eu ainda estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, veja, Jesus está dizendo aqui que Jesus vai revelar que a pior cegueira é a cegueira espiritual. Porque tem muitas coisas que vão acontecer conosco e não são consequência do pecado, não são maldição, mas são necessárias para o nosso crescimento e para o nosso amadurecimento. Versículo 6. Então Jesus cuspiu no chão, fez barro com a saliva, aplicou-a nos olhos do cego e disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. A palavra Siloé significa enviado. Assim o homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que conheciam o homem como um mendigo perguntavam uns aos outros: este é o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, outros diziam que não. Não pode ser o mesmo homem, pensavam eles, mas sem dúvida se parece com ele. E sabe por que eles diziam aqui, né, no versículo 9, não pode ser o mesmo homem? Uns diziam que sim, outros diziam que não. E esse milagre, né, do cego de nascença, ele é muito extraordinário, porque esse cego, eu estava pesquisando sobre isso, ele não tinha nem os olhos, assim, ele não tinha a pálpebra normal que batia. Não é que só a íris dele não funcionava, não, ele não tinha, os olhos dele era completamente fechado, não tinha nem a abertura. Então o que Jesus faz? Ele pega barro com a saliva, que nós fomos feitos, formados do barro, ele pega barro com a saliva, coloca nos olhos dele e manda ele se lavar no tanque. E quando ele se lava no tanque, a visão dele
é devolvida, no sentido de que ele não enxergava, né? Ele começa a ver, ele começa a enxergar. Então o pessoal que o conhecia, né, diz: este é o homem que costumava ficar sentado pedindo as esmolas, e alguns diziam que sim, outros que não. Alguns diziam: não pode ser o mesmo homem, pensavam eles, mas sem dúvida se parece com ele. Mas ele dizia para todos: eu sou aquele homem. Então, como foram abertos os seus olhos? Perguntaram eles. Olha isso, perguntaram: como os seus olhos foram abertos? Porque o olho dele era completamente fechado. Não é que ele tinha um problema nas vistas, né, que ele não enxergava. Não é que a íris dele não funcionava, ele era totalmente fechado. Nem abria, já nasceu totalmente fechado. E perguntaram: como foram abertos seus olhos? Perguntaram eles. E ele disse: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva e colocou-a nos meus olhos. Depois me mandou ir ao tanque de Siloé e lavar-me. Eu fui, lavei-me e agora posso ver. E onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu. Versículo 13. Então levaram um homem aos fariseus. Tudo isso aconteceu num sábado. Então veja, Jesus está trazendo uma revelação para cada um de nós aqui, no sentido de que a pior cegueira é a cegueira espiritual. Esse cego, ele denunciava a cegueira dessa nação, porque essa nação não enxergava os seus deficientes. Então, um homem que tinha apenas uma deficiência, que era uma deficiência visual, ele era tratado como mendigo. Para ele sobreviver, para que ele tivesse a provisão, para ele ter sustento, ele precisava ser um mendigo. Isso revelava, né, uma cegueira espiritual daquela nação, daquela cidade, daquele povo, que não amava uns aos outros, que ignorava aquele cego. Eles poderiam ter dado condições mais dignas para ele. Ele não precisava viver como mendigo. Então esse cego, por causa de uma deficiência, precisava pedir esmola. Então eles quebravam um princípio que é um mandamento, que é amar uns aos outros. E Jesus, ele veio para sarar as nações e os sistemas doentes. Jesus veio para trazer revelação para nós da nossa cegueira espiritual, para sarar a nossa terra, para nos mostrar em que áreas da nossa vida nós estamos sendo indiferentes. Estamos agindo como se fosse normal. Oi, Cris, Deus te abençoe, minha irmã. Eu preciso mesmo te chamar. Tá travando um pouco aqui a internet, mas a gente vai ajeitando, a gente vai repetindo o que foi dito. Deus abençoe, viu, Cris? Hoje eu vou te chamar, minha irmã. Saudade. Feliz ano novo para você. Então Jesus veio para sarar a nossa terra, para revelar os sistemas que estão doentes dentro do nosso lar, dentro da nossa família, dentro da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil. Então, continuando no versículo 13, vai dizer assim: então levaram o homem aos fariseus. Tudo isso aconteceu num sábado. E a gente sabe que os fariseus, eles eram extremamente religiosos, extremamente apegados à lei. Eles não estavam nem aí para as pessoas, mas eles estavam eles eram muito firmes em relação à tradição. Versículo 15. Então os fariseus perguntaram ao homem como ele recuperara a visão, e o homem respondeu: ele colocou barro e saliva em meus olhos, e depois que lavei o barro, comecei a enxergar. Versículo 16. Alguns dos fariseus disseram: neste caso, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Uau! Uau! Olha isso que está sendo dito aqui no 16. Olha a arrogância do homem. Olha o que esses fariseus disseram. Quem foi que te curou? Como ele fez isso? Aí como ele disse como foi feito e o dia em que foi feito. E aí automaticamente eles, na sua arrogância, disseram: eu sei como Deus age e Deus só faz aquilo que eu acho que Deus faz. Então se ele fez isso no sábado, ele não é Deus. Ele não é de Deus. Então no versículo 16 os fariseus disseram: nesse caso, esse Jesus não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: mas como um pecador comum poderia fazer tais milagres? E assim houve divisão
de opinião entre eles. Versículo 17. Nisto os fariseus voltaram ao homem que tinha sido cego e perguntaram: esse homem que abriu seus olhos, quem você diz que ele é? Ele deve ser um profeta? Respondeu o homem. Os líderes judaicos não queriam acreditar que ele havia sido cego, até que chamaram seus pais e perguntaram: este é filho de vocês? Nasceu cego? Se foi, como é que está enxergando agora? Então os fariseus, eles começaram a ficar, procurando uma forma de descredibilizar aquele milagre, porque era algo muito extraordinário e muitos, muitos sabiam que aquele homem tinha os olhos completamente fechados. E quando Jesus colocou, uma misturinha ali de barro com saliva e pediu para ele se lavar, a visão dele foi aberta. E aí, esses fariseus chegaram ao ponto de chamar os pais daquele homem. E os pais dele responderam: sabemos que é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos o que aconteceu para ele sarar ou quem fez isso. Ele tem idade bastante para falar por si mesmo, perguntem a ele. Eles disseram isso com medo dos líderes judaicos que já tinham avisado que qualquer um que dissesse que Jesus era o Cristo seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: ele é maior de idade, perguntem a ele. Portanto, pela segunda vez, chamaram um homem que tinha sido cego e disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, nós sabemos que esse homem é pecador. E aí o versículo 25 ele diz: eu não sei se ele é pecador ou não, respondeu o homem, porém isto eu sei, eu era cego e agora vejo. Uau! Quantas palavras de sabedoria aqui existem, né? A graça, ela nos leva para esse lugar. Eu era isso e agora eu sou assim. Eu era depressiva e agora eu sou feliz. Eu era prisioneira, dependente de uma situação. Agora eu sou liberta para a glória de Deus. Então veja o que o ex-cego diz: eu não sei se ele é pecador ou não. Respondeu o homem: porém isso eu sei. Eu era cego e agora vejo. E você, qual é o seu testemunho? Você era o quê? E agora você é como? Com Jesus. Eu era triste e agora eu sou alegre. Eu era ansiosa, agora eu desfruto de paz. Eu era doente, agora eu sou curada. Versículo 26. Mas o que foi que ele fez? Perguntaram. Como foi que ele abriu seus olhos? Versículo 27. Olhem, exclamou o homem, eu já contei tudo uma vez, não ouviram? Por que querem ouvir outra vez? Será que vocês também querem se tornar discípulos dele? Versículo 28. Com isso, eles ofenderam o homem e disseram: você sim que é um discípulo dele. Olha só, né? Deus faz com que até o mal se converta em bem. Os fariseus acharam que estavam ofendendo aquele homem, mas na verdade eles estavam profetizando sobre a vida dele, que ele seria um discípulo de Jesus. Então não tema, nenhuma arma forjada contra ti, nenhuma palavra torpe, porque Deus faz com que até as coisas ruins se tornem bênção na sua vida. Então os discípulos disseram: você sim que é discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse nem mesmo sabemos de onde ele é. Versículo 30. Por isso é muito esquisito, respondeu o homem. Ele pode curar os cegos, e apesar disso os senhores não sabem de onde ele vem. Ora, sabemos que Deus não atende pecadores, mas tem os ouvidos abertos para aqueles que o adoram e fazem a tua vontade. Uau! Versículo 32. Desde o princípio do mundo, nunca houve ninguém que pudesse abrir os olhos de uma pessoa que nasceu cega. Se este homem não fosse de Deus, não poderia fazer isso. E aí no versículo 34, eles ficam muito irritados e dizem: você nasceu em pecado, gritaram eles. Quem é você para ensinar a nós? E o expulsaram. Então veja a arrogância mais uma vez desses fariseus, a arrogância do homem. Ele está dizendo: você é um amaldiçoado, nós nascemos santos. Você não sabe o que está falando, nós sabemos.
Você não tem experiências com Deus. Nós temos. Só que na verdade o que está sendo revelado ali, que a verdadeira cegueira não era daquele cego, não era cegueira física, mas era cegueira espiritual. Aqueles homens, por mais entendidos na palavra, eles não conseguiam discernir a ação do Espírito de Deus. E aí no versículo 35 vai dizer assim: quando Jesus soube que o haviam expulsado, procurou o homem e lhe disse: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Versículo 37, você já ouviu, disse Jesus, é aquele que está falando com você. Sim, Senhor, disse o homem, eu creio, e adorou a Jesus. Uau, nesse momento, veja o que está acontecendo. Isso nos ensina que não basta ter o encontro com o poder de Deus, não basta só você ser curado, não basta só você ver sinais e maravilhas. Você precisa ter um encontro com a salvação, você precisa crer, confiar sua vida ao Senhor, caminhar com Ele todos os dias, conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Você precisa viver uma vida também de obediência, de aliança com Ele. Então não basta ter um encontro com um milagre que você quer receber apenas. Você precisa ter um encontro com a salvação. Então, Jesus disse, eu vim ao mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem fiquem cegos. Alguns fariseus que estavam ali perguntaram, será que isso quer dizer que nós também somos cegos? E aí Jesus diz no versículo 41, se vocês fossem cegos, não teriam culpa de pecado. Respondeu Jesus, mas a culpa de vocês permanece, porque vocês dizem que podem ver. Uau! Então o que está sendo dito aqui no versículo 39? Jesus dá vista a quem reconhece que está cego, para quem reconhece que está em trevas. E muitos de nós estamos aprisionados numa cegueira espiritual. A gente não consegue discernir que Deus está usando aquela situação para nos levar para onde nós gostaríamos de estar. E a gente entra num ciclo de reclamação, de murmuração. E é preciso que você creia em Jesus, que você obedeça aos comandos dele. Veja, Jesus foi lá, colocou, o barro com saliva no olho do cego e falou, vá até o tanque e se lave. Ele poderia ter achado aquilo absurdo e não feito nada. Então, para que o milagre de Deus se manifeste na minha vida, na sua vida, vai precisar de um posicionamento, vai precisar de um coração que crê, que confia, que toma posse, que vai lá e faz, se posiciona, mesmo que racionalmente aquilo não faça nenhum sentido. Você acha que faz sentido alguém que nasceu com a visão totalmente fechada, que os olhos nem abrem, totalmente fechado, alguém vir colocar barro no olho e pedir para lavar? Isso não faz sentido. Mas o cego, ele obedeceu aquele comando, ele creu, ele confiou que ia dar certo. Então Jesus dá vista a quem reconhece que está cego, que reconhece que está em trevas. Então lembra que nós conversamos sobre os 3 reis do Evangelho? Reconhecer o quanto nós precisamos dele, o quão em trevas nós estamos, o quão sem ele nós nada podemos fazer, o quanto nós precisamos reconhecer, lançar fora o orgulho. Mesmo que você tenha crescido num ambiente da igreja, você precisa reconhecer que você precisa de Jesus. Porque muitas vezes, assim como os fariseus, a gente diz, não, eu não tenho pecado. A minha vida é toda correta. Mas nós precisamos reconhecer que nós precisamos dele. Então nós precisamos reconhecer, lançar fora o nosso orgulho, receber o amor de forma gratuita que ele nos dá. E depois de receber, de reconhecer e de receber, vem o terceiro re, que é repartir. É você cumprir o ID, é você anunciar as boas novas, é você compartilhar aquilo que o Senhor derramou sobre você com mais alguém. É você fazer parte do que Jesus está. É exalar o bom perfume.
exalar o bom perfume. Então reconheça, receba e reparta aquilo que o Senhor deu. Amém? Então esse capítulo ele vem falar que a pior cegueira é a cegueira espiritual. Muitas vezes a gente está colocando a culpa em alguém, em algo, mas não olha o porquê que eu estou vivendo aquilo. Existe um porquê, existe um ensinamento. Então que o Senhor venha revelar a cada uma de nós aquilo que está escondido aos nossos olhos, que as escamas dos nossos olhos caiam em nome de Jesus. Oi Margarida, Deus abençoe minha irmã. Então essa era a palavra de hoje. Vamos orar para agradecer por esse tempo na presença dele. Eu quero pedir perdão para vocês porque por esses dias a internet tá bem ruim aqui, tá oscilando bastante, então acaba que não dá para fluir. Quando eu começo a querer entrar, né, mais profundo, quebra a conexão. Então, eu vou ver isso hoje ainda para melhorar, para que amanhã a gente esteja 100% aqui com a internet fluindo. Talvez aqui no meio da minha oração também vai cortar, mas ora aí junto comigo e Deus vai ouvir a sua oração, amém? Pai querido, obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, por nos dirigir até aqui. Apesar, Senhor, da interferência da internet, Senhor, eu sei que a tua palavra, ela tem poder, Senhor, para alcançar cada coração. O pouco, Senhor, que cada uma de nós ouvimos aqui hoje, eu creio que o Senhor pode transformar em grandes coisas, em grandes mudanças de vida. Eu peço que o Senhor visite agora, Senhor, com honra e glória, em pensamentos de paz, em sentimentos alinhados, Senhor, com a tua palavra e com o teu propósito para as nossas vidas. Ó Pai, que o Senhor enche o nosso coração de esperança, de amor, de paz, de alegria. Que não haja espaço, Senhor, para que o mal faça morada na nossa casa, dentro do nosso ser, Pai. Nós consagramos a Ti esse dia e te pedimos, Pai, que o Senhor dirija o nosso caminho. Tudo é Teu, Senhor. Nos dê estratégia e sabedoria nesse dia. Revele a nós, ó Pai, os lugares escuros da nossa alma, as distorções na nossa identidade, na nossa visão. Nós não queremos, Senhor, ser cegas espirituais, mas nós pedimos, ó Pai, que o Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos ver assim como o Senhor vê, para que nós possamos amar assim como o Senhor ama. Essa é a nossa oração, Pai. Usa-nos como instrumento nas Tuas mãos, os filhos que aqui estão, para a honra e glória do Teu nome eu oro. Amém e amém. Deus seja louvado. Que a graça de Deus esteja sobre você hoje, que você viva um dia de céus abertos em nome de Jesus. Eu sei que grandes coisas o Senhor tem para você e através de você nós estamos debaixo de uma palavra. Esse ano é ano de colheita e que você se posicione em intimidade com o nosso Pai para que você possa rapidamente enxergar, né, aquilo que está te impedindo de avançar nele, de conquistar coisas extraordinárias para a honra e glória do Senhor. Um beijo, Deus abençoe sua casa, sua família e até amanhã no mesmo horário às 10 da manhã. Fica com o Senhor.